Esa que están buscando es la de los sellos. Essa que estão buscando é a dos selos. La 92. Selos. Después pasamos a la A que habíamos visto ahí, pero mira la 92. 22. Depois passamos a que vimos aí. Mas olhem a Si no has hecho las 92. preparaciones para encontrar Se el não se Cordero en fizer el os aire, preparativos para encontrar o Cordeiro nos ares, então, através do poder com o qual fui investido, pela comissão que me foi dada pelo Deus Todo-Poderoso e ministrada por um anjo, uma coluna de luz. Eu te aviso, ou te admoesto no nome de Jesus Cristo para encontrá-lo com apenas a tua membresia, a tua igreja, a tua sociedade nesta terra. Veio agora o mediador, até onde eu sei, ainda está no trono intercedendo, porque o dia virá quando tu queirás vir ou queirás vir e não haverá mediador. E escreve futuro, e escreve Apocalipse 11, do versículo 15 em diante. Porque já aí para a dispensação da graça, e aí desenha do lado esquerdo uma estrela de Davi. Já para a dispensação da graça, nesse momento já não havia mediador. E quando ele fala para encontrar o cordeiro, ele ouviu como cordeiro, mas era um leão, e ouviu mais acima, fora das eras, ou acima das eras, ou seja, na era da pedra angular, na era celestial, acima das eras. Tudo que foi mostrado nos selos é o que ele estaria realizando em uma era mais acima. E nessa mensagem que se estava vendo aí, que ele a intitulou, que estávamos vendo, Tempo de Redenção, o título dela, 4 de novembro de 77. Olha, ele diz aí, esta é uma hora muito importante. Esta é uma hora de gemidos indizíveis, indecifráveis. João, quando ele viu essa hora e viu que não tinha ninguém que entendesse o que se tinha de fazer, e viu que não tinha quem se levantasse, ninguém que se levantasse, e viu que não havia ninguém que se levantasse para tomar esse livro e abri-lo, João estava chorando muito. Quando João viu esta hora, estava chorando muito. E é uma hora para estar gemendo para todo o povo de Deus. Por quê? Porque se não for aberto esse livro, se o Cordeiro não deixar o trono de intercessão e se apresentar como leão da tribo de Judá, tomar o livro e abrir os selos, então tudo estará perdido. Tudo então irá desaparecendo gradativamente por causa das bombas atômicas que estão preparadas e que de um momento para outro haverão de explodir por causa de todas essas coisas terríveis, esses juízos terríveis que estão assinalados ou apontados que irão acontecer. Então todos os seres humanos deixarão de existir. É um tempo, realmente é um tempo para chorar diante do Senhor. É tempo para gemir diante do Senhor pela adoção, pela redenção de nosso corpo, pela transformação de nosso corpo, porque chegamos no tempo de redenção ou da redenção. Estávamos falando de 77, falando em 77. Chegamos ao tempo onde precisamos de uma transformação por causa de que as coisas apontadas, assinaladas para acontecer desde o ano de 77 em diante, não poderemos resisti-las com esses corpos terrenos. A radioatividade não pode ser resistida, ou não se pode resistir à radioatividade com esses corpos terrenos. E se ele não apressar a sua vinda, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos escolhidos está prometido que esses últimos dias serão encurtados, porque de outra forma, a radioatividade, as bombas atômicas destruirão esses corpos terrenos que nós temos. O nosso irmão William, no tempo onde ele esteve trazendo todas essas boas novas e todas essas notícias para a igreja noiva, ele foi colocado na mesma posição que o irmão Branham estava colocado, situado, nesta mesma mensagem. Mais adiante ele diz, agora você terá que ver, você terá que entender, porque preste atenção que depois de 77, ele mesmo nas mensagens que foram sendo pregadas, ele dizia que já o que faltava era pouco tempo, e já em 77, porque o irmão Branham tinha predito que seria o fim de tudo e a entrada ao milênio em 77. O irmão William também cria nisso. Agora, olhem como tudo foi mostrado nesses anos, ou durante esses anos, o que seria ou aconteceria no fim do tempo, depois da construção do lugar santíssimo, o que se estaria realizando na era da pedra angular e dispensação do reino.
Diz agora você terá que ver, você terá que entender que o quarto Elias foi colocado na mesma posição em que João foi colocado ou estava. O quarto Elias foi colocado, foi posicionado no tempo da abertura desses selos, foi colocado no tempo em que o anjo forte aparece, ou seja, neste tempo. Foi colocado nesse tempo final, o último tempo onde o tempo das eras termina, finaliza, porque ele não poderia sair do trono de intercessão até que aparecesse o último e fosse jogado, lançado no sangue e fosse redimido, ou seja, até que o último nome fosse lançado no cloro, diz o livro dos selos. Ele não poderia sair do trono de intercessão. Portanto, qualquer lugar, qualquer mensagem que você veja e escute que nosso irmão William fala, de que é como o leão que está aí clamando e que é na dispensação do reino e todas essas coisas, ele está fazendo referência ao futuro, está se referindo ao futuro, falando do futuro, porque olha, mais adiante ele fala disso aqui, ele foi colocado aí para poder ver as coisas que aconteceriam quando o Cordeiro saísse do trono de intercessão e tomasse o seu próprio trono e se transformasse, se convertesse de leão de cordeiro a leão da tribo de Judá. Por esse motivo você encontra que nossa amada irmã Branham nos selos está mostrando o fim do tempo, está mostrando o fim das eras, está mostrando tudo isso e mostrando o tempo da redenção, ou o tempo da reclamação, vê? Porque ele vem para redimir, e qualquer um poderia dizer, mas é que na primeira vinda veio para redimir na primeira vinda, mas vejam que redimir no campo, a esfera espiritual, ele veio para redimir na sua primeira vinda. Nos deu do seu Espírito Santo, ou seja, nascemos de novo ao crer na sua primeira vinda, e da mesma forma como o ser humano quando nasce obtém um espírito do mundo, da quinta dimensão, é necessário que esse indivíduo, esse escolhido, nasça de novo ou novamente, ou seja, obtenha sua redenção no campo espiritual e seja colocado no reino do Senhor, no campo espiritual. Mas na sua segunda vinda ele também vem para nos redimir. Jó também nos fala disso, o qual se refere ou faz referência a este tempo, ou seja, o cumprimento dessa escritura plenamente se cumpre neste tempo. Vê se você acha essa parte de Jó, que é a redenção do corpo. Ele diz que ele vem para nos redimir na página 300. Vamos ver aqui, temos aqui o livro na 352. Diz, e acontecerá que no tempo quando o anticristo vier na sua plenitude, Deus também virá na sua plenitude para nos redimir. Vê? E escreve aí transformados. Adotar-nos. Transformar-nos. Essa é a Jó 19, versículo 25. Eu sei que meu Redentor vive, e no fim se levantará sobre o pó, e depois de desfeita essa minha pele, na minha carne hei de ver a Deus. Jó sabia que viria um tempo de redenção. Agora olha o que continua dizendo aqui o nosso irmão William. Ele foi colocado aí para poder ver as coisas que aconteceriam quando o Cordeiro saísse do trono de intercessão e tomasse seu próprio trono e se transformasse de Cordeiro para leão da tribo de Judá, ou a leão da tribo de Judá. Por esse motivo você encontra que o nosso amado irmão Branham está mostrando nos selos o fim do tempo, está mostrando o fim das eras, está mostrando tudo isso, ou todas essas coisas, e mostrando o tempo da redenção ou o tempo da reclamação. E aí ficamos. E da mesma forma, assim como com todos os profetas, assim foi com o nosso amado irmão Branham. E assim foi com o nosso irmão William, a quem reconhecemos como um profeta vindicado, confirmado nesse século XX. Ele, como todos os outros profetas, foi trasladado para outro tempo, foi colocado no tempo onde essas coisas se cumpririam, e ele viu essas coisas como elas seriam realizadas. É por essa causa que você o encontra dizendo ou falando que o cordeiro já não é cordeiro, senão leão. E você encontra em muitas mensagens que o irmão William pregava que já o leão, e ele pregava como que ele está trazendo os trovões e todas essas coisas, e que ele está como leão da tribo de Judá. Agora olhem o porquê, o motivo, para que vejam
o que é a revelação do alto das alturas e não as interpretações dos homens e dos ministros e de pessoas que pegam a mensagem e dão a sua própria interpretação, combatendo o que o Espírito Santo está dando para a igreja noiva. Mas os escolhidos não serão enganados, até mesmo por ministros ou por irmãos que peguem as mensagens para tentar enganar os escolhidos e desviar a vista, a visão da manifestação do Espírito Santo operando neste tempo os ministérios de Moisés e Elias. O escolhido não será enganado até mesmo com mensagens, porque é um 99% que eles têm, mas eles não têm o 100%. O 100% quem tem é os escolhidos. Por quê? Porque eles têm no meio da igreja noiva, têm aos ministérios de Moisés e Elias, têm ao Espírito Santo revelando-nos o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda do Senhor como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores em sua obra de reclamação. Agora, olhem, continua dizendo: por essa causa, o motivo você o encontra dizendo que o cordeiro já não é cordeiro, senão que é leão. Mas quando perguntam para ele, irmão Brana, com a abertura dos selos, quando você abriu os selos em 63, terminou a era de Laodiceia, terminou a dispensação gentia e terminou a intercessão? O irmão Brana diz, não pense você tal coisa, não pense você tal coisa. Ele, todavia, ele ainda é um cordeiro. Diz o irmão William, mas quando ele estava recebendo a revelação e trazendo a revelação, ele foi situado, localizado numa posição na qual ele via tudo isso se cumprindo, ele via tudo isso em pleno cumprimento. E então, sendo profeta, ele tinha que falar como que se nos dias em que ele estava ou estivesse vivendo fosse esse tempo. Ele estava falando como se fosse nesse tempo ou naquele tempo o cumprimento disso que ele estava mostrando para o povo. Diz, mas quando ele estava recebendo a revelação e trazendo a revelação, ele foi situado, localizado numa posição em que ele via tudo isso se cumprindo, ele via tudo isso em pleno cumprimento. E então, ele sendo profeta, ele tinha de falar como se nos dias em que ele estivesse vivendo fosse esse tempo, mas ele fala que tudo está para o futuro. Portanto, então, nós encontramos ou vemos que o cordeiro transformando-se em leão da tribo de Judá, isso estava no futuro. Como nosso irmão William, nós o vemos em muitas mensagens falando que a meia hora de silêncio começou, que ele já está como leão da tribo de Judá, que ele está trazendo os trovões, mas depois você o encontra ou acha mais adiante dizendo que a porta da dispensação da graça está por se fechar, ele ainda não tomou o livro da mão daquele que está sentado no trono, ele todavia é mediador, ele ainda está intercedendo até que o último escolhido entre, exatamente como no tempo do irmão Brana. Ou seja, vejam vocês que o que é ter a revelação das alturas do alto? Por isso, porquanto ele deixou, como ele falou numa mensagem, os ministérios de Moisés e Elias, ou seja, ao ser tirado o Espírito Santo, ser tirado das eras, da dispensação da graça e colocá-lo na dispensação do reino, na era da pedra angular, essa era não pode se denominacionalizar porque o Espírito Santo está aí operando esses ministérios. Portanto, é a única era que pode compreender tudo isto, do qual, no tempo do irmão Brana, muitos não entenderam o irmão Brana quando ele pregou isso. Toda esta revelação é para ser entendida e compreendida pelos escolhidos que serão transformados. Quando você achar algum ministro, algum pastor, algum irmão combatendo a obra que Deus está realizando, fazendo e colocando as mensagens ou extratos de mensagem para dizer, falar que tudo isso já se cumpriu, aí você pode identificar esse espírito de mentira que está no meio da igreja, o qual o escolhido se dá conta, percebe quem é. Ou seja, de que grupo é, de qual grupo é. Viu? Simples que é identificar os grupos. E essa revelação, a qual o Espírito Santo está operando através desse instrumento, esses ministérios, a igreja noiva também obtém esse conhecimento de identificar quem é trigo e quem é joio. Como? De que forma? Pelos frutos.
Ou seja, que é um tempo onde os escolhidos de Deus não podem ser enganados, até mesmo com mensagens que possam dizer para ele, não, isso já se cumpriu. Porque o escolhido de Deus sabe que tudo isso que se falou no tempo do irmão Branham, no tempo do irmão William, estava apontando, assinalando este tempo. Este tempo é o tempo do cumprimento de tudo que eles falaram. Agora, olha. Diz. Tudo isso está no futuro, portanto, então nós vemos o cordeiro se transformando no leão da tribo de Judá. Isso estava no futuro, mas sendo profeta, ele tinha de falar dessa forma, desse jeito. É como no caso de Davi, quando ele dizia, furaram minhas mãos e meus pés, contar posso todos os meus ossos. Ora, Davi, sendo profeta, foi colocado na posição em que ele via tudo isso se cumprindo, mas todavia faltavam uns quantos anos para isso se tornar uma realidade também. Uma realidade também nós vemos que outros profetas falaram como que se as coisas estivessem se cumprindo nos dias em que eles viveram. E, no entanto, o cumprimento daquilo que eles falaram estava para o futuro ou no futuro. A mesma coisa com o nosso irmão William Soto Santiago. Tudo o que ele estava falando estava no futuro. E nós depois o vemos, como lhes falei faz uns minutos atrás, que ele dizia que ele todavia está no trono de intercessão, todavia não mudou de cordeiro para leão, todavia a segunda vinda do Senhor não se tem cumprido. E todas essas mensagens que nos falou e nos situou, nos posicionou onde estávamos, ou seja, nos esclareceu onde nós estávamos. Mas para Deus é o mesmo. Passado, presente e futuro, para Deus é a mesma coisa. Deus é eterno e nele não há tempo. Ele caminha para trás milhares de anos atrás, ele caminha para o presente, e a mesma coisa ele caminhando para o futuro e mostra as coisas do futuro como se fossem as coisas do presente. Porque para Deus tudo é um eterno presente para Deus. Veja agora, quando Deus pega um homem e o unge, e nele o Espírito do Senhor, no Espírito do Senhor é levada para ver certas coisas, e Deus lhe mostra certas coisas, Deus o coloca no tempo do cumprimento dessas coisas. E então ele, estando no cumprimento dessas coisas, ele se posiciona e vê tudo isso e diz tal coisa e tal coisa, é assim e assim. E qualquer um pode pensar e dizer, bom, ele está dizendo tais coisas e tais coisas ele está falando, assim que nós estamos nesse tempo. Não. Quem está nesse tempo é o profeta que está nesse tempo, porque Deus o trasladou para esse tempo e ele está contando aquilo que ele vê. Vê? Isso é extraordinário, tremendo, como ele mostra isso aí. Assim aconteceu no tempo do irmão Branham e também no tempo do irmão William. E qualquer um pode pegar as mensagens, mas é que ele falou assim, desse jeito. Aqui nós estamos esclarecendo isso um pouquinho, refrescando a memória, mas também para que não possam, os escolhidos não possam ser enganados com os falsos ungidos, os falsos profetas. Agora diz, não, quem está nesse tempo é o profeta, porque Deus o trasladou para esse tempo e ele está contando aquilo que ele vê. E ele o está vendo no presente, porque ele está colocado nesse tempo. Para ele é presente, mas para os outros daqui na terra, todavia isso está no futuro. Então, quando ele volta, regressa a tempo ou no tempo, aí aqui está a revelação bem grande do que ele fala aqui. Então, quando ele volta no tempo, quando Deus o traz novamente e o coloca no tempo, no ano em que está vivendo, esse profeta está vivendo, então podem perguntar para ele. Você, irmão Branham, pode dizer, você, irmão William, qualquer um dos outros profetas, você falou tal coisa e tal coisa, isso já está cumprido. E ele então, quando entra nessa questão de tempo, diz, não, isso ainda está no futuro. Todavia, isso está para o futuro, e todavia ele não mudou, não trocou de ser cordeiro, ainda é um cordeiro, mas quando chegar esse momento, tal como eu vi, eu lhes estava contando o que eu estava vendo. Que tremendo isso. Ou seja, aqui, tudo que o irmão William pregou e falou foi o que ele viu, mas quando chega no tempo, então, quando Deus lhe mostra, e podemos perguntar para o irmão William, ele depois nas mensagens está a resposta disso. Brevemente a dispensação da graça está por se fechar, brevemente entrará o último, brevemente ele trocará, mudará de cordeiro para leão, brevemente o anjo forte descerá do céu, de Apocalipse 10, brevemente soarão os trovões, falarão os tronos em uma grande carpa catedral, e começa a falar os detalhes do que seria ou como seria
seria esse tempo onde ele estaria como leão da tribo de Judá. Tão simples assim, tudo é simples, vejam. E quando a pessoa compreende, o escolhido compreende ou entende tudo isso, então dá graças a Deus, porque está situado, se situou no tempo do cumprimento dessas escrituras, ou seja, estamos na realidade e estamos na estação correta. Outros podem dizer, isso já se cumpriu. Então, por que tu não te fostes no rapto? Onde está a fé de rapto? Não é que estamos esperando que ele volte para que nos dê a fé de rapto. Já estão acrescentando a palavra. E estamos no tempo do cumprimento dessas escrituras, dessas profecias que foram faladas pelo reverendo William Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, e pelo nosso amado irmão William Souto Santiago, que nos trouxe toda esta gloriosa mensagem, onde vimos que quando ele falou daquilo que seria ele mudando de cordeiro para leão, mas depois ouvimos dizendo ele, todavia, ele ainda é um mediador, ou seja, isso correu paralelo também no tempo do nosso irmão William. Isso foi paralelo. Já no tempo final, quando ele manda, ou seja, esse é o Espírito Santo. Se detém, ele manda deter os batismos, se detém tudo, parar tudo. Então tem uma voz dizendo, o tempo da dispensação da graça terminou, a porta da dispensação da graça terminou, e já se entra uma nova era, uma nova dispensação. Então tem-se que buscar essa voz, procurar essa voz. De onde vem essa voz? Quem é o cumprimento da vinda do anjo forte? Quem é o servo fiel e prudente que recebe a estrela da manhã, recebe a segunda vinda do Senhor? E é esse servo fiel e prudente que no fim do tempo está dando o alimento a tempo aos escolhidos de Deus. Agora vimos como Deus nos tem colocado nessa era eterna, na era da pedra angular, onde é o cumprimento, a realidade daquilo que Deus falou através do precursor da segunda vinda do Senhor. Bom, estivemos vendo aqui, assim, nestes pontinhos que nós temos lido, o que é os tipos e figuras, os reflexos, a sombra e o que é a realidade, o real. E hoje é 28, quinta-feira, 28 de novembro deste ano de 2024, onde o mundo comemora o Dia de Ação de Graças em muitos países, eu não sei se em todos, o Dia de Ação de Graças, dia que nós devemos todos os dias agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pelos alimentos, especialmente pelo alimento espiritual, que Ele nos dá dia a dia, e agradecer a Ele por ter nos colocado para viver neste tempo tão maravilhoso e tão glorioso, ou seja, que é um dia onde, além de todos os dias, que é um dia que nós aproveitamos e fica-se livre, aqueles que têm trabalho ficam livres para tirar também esse tempo, visitar a família, talvez no ano não possam, então aproveitam esse dia e visitam os familiares. Tem local que é feriado, e além de todos os dias dar graças, hoje também junto com a família dão graças a Deus por tudo que Ele nos tem dado nesta vida. Assim que a todos os que estão nos diversos países, também aqui em Porto Rico, aqui em família, e a todos os que hoje estão reunidos, que Deus os abençoe grandiosamente, sempre na mesa de cada lar, sempre esteja o alimento espiritual e também o alimento físico em abundância, abundantemente. Que Deus os recompense também por todos os trabalhos e os labores que fizeram, e Deus lhes abençoe com bênçãos espirituais e materiais, por todos os labores que fizeram, estão fazendo e que continuarão fazendo a favor da obra do Senhor. É um dia de agradecimento. Assim que Deus os abençoe, Deus guarde e continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Deixa eu ver aqui, tem um outro lugar. Aqui, olhem. Ele me enviou aí o que eu estava buscando, é o de perguntas e respostas que eu estava buscando, e me enviaram. É o de agosto, 30 de agosto de 64, onde diz: irmão Branham, alguns dizem que a misericórdia terminou, findou, e ninguém pode ser salvo. Agora, isso é verdade? Eu estou contente de que eu recebi esta. Nós observamos e oramos, e observamos as filas de oração, e parece que alguns ainda estão em
encontrando misericórdia. Agora, essa é a primeira pergunta. Você tem duas. Terminou-se a misericórdia? Nunca pense isso. Vê? Você apenas continua fazendo tudo o que você possa fazer até que seja levado. Vê aí aqui ele, o irmão William, nisso que nós lemos dessa mensagem, como que ele parafraseou isso e uniu como duas dessas aí juntas e o que lemos da 89. Ou seja, ele uniu isso, essas duas, onde os selos, nós vimos nos selos que ele disse, não, ele ainda todavia é o mediador, mas vejam tudo o que ele falou, como que se estava cumprindo, que já era como juiz, que já não tinha oportunidade, era algo que ele estava mostrando o que aconteceria no futuro, foi colocado no futuro, e assim foi o nosso irmão William, também foi colocado no futuro e falou e pregou como se estivesse como leão da tribo de Judá e estava como cordeiro. Porque, vejam, no final, entrou essa etapa de batismo onde somente isso só acontece ou aconteceu na dispensação da graça. Não pode acontecer na dispensação do reino. Tão simples assim. Não pode acontecer batismo, Santa Ceia e tudo isso numa dispensação que é uma dispensação que não se realiza, não se faz esses tipos de figuras, essas comemorações. Bom, já aí vocês acharam isto que estava buscando, eu estava procurando isso. Já acharam, e aqui também me enviou este outro aqui, mas vê, tudo isso é como uma combinação, que o irmão William falou aí dos selos e esta citação que acabamos de ler. Bom, que Deus os abençoe e guarde e continue passando um dia feliz, aqueles que estão com seus familiares e com seus irmãos, entre família e os irmãos que estão reunidos neste momento. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamim Pérez, desde Puerto Rico.